Encerramento da rodada, como ficou a situação do Cruzeiro Baião? Ô Milton, a 8ª rodada da Série B ficou de ótimo tamanho para o Cruzeiro. Primeiro porque o Cruzeiro fechou a rodada, fazendo o dever de casa, somando mais 3 pontos, mantendo 100% de aproveitamento em casa. 19 pontos tem o Cruzeiro, 16 tem o Bahia na segunda posição, o Sport tem 15, abre a 9ª rodada, no máximo vai a 18, e o Vasco, o 4º colocado, tem 14 pontos. Mas a matemática do Cruzeiro, Milton, é aquela matemática de onde o Cruzeiro está, qual a pontuação do Cruzeiro, 19, com a pontuação do 5º colocado, Novo Horizontino, que tem 13 pontos. O Cruzeiro abriu 6 pontos em relação ao Novo Horizontino e tem 3 vitórias a mais. Então, se der tudo errado para o Cruzeiro nas 2 próximas rodadas, ele não sai do G4. Só que não é isso que o torcedor do Cruzeiro espera, Milton. O que o torcedor do Cruzeiro espera é o Cruzeiro abrir uma vantagem ainda maior. Edu Panzi e Alexandre Simões, e aí? Um abraço, Milton, um abraço para quem se liga no Rádio Esportes. Foi mais um bom jogo do Cruzeiro, né? Dessa vez com casa absolutamente cheia, lotada, um excelente público no Mineirão, quase 60 mil pessoas. E um jogo de amplo domínio, né? Cruzeirense, do início até o final, principalmente a partir do momento que o Sampaio Corrêa perde o Lucas Araújo expulso, e bem expulso, segundo o nosso Márcio Rezende de Freitas. Esse domínio ele se potencializou, passou a ser um jogo de ataque do Cruzeiro contra a defesa do Sampaio Corrêa. Mesmo tendo um jogador a mais, o Cruzeiro encontrou a dificuldade que a gente já imaginava, porque o Léo Condé, tendo um a menos, ele abriu mão de atacar e seguiu se defendendo com o mesmo número de atletas que já se defendia quando tinha 11 contra 11, é uma temática simples, né? Ele deixa de atacar e passa apenas a se defender. Então era muito difícil encontrar espaços, né? E aí o Pesolano, no intervalo, ele muda, tira o Zé Ivaldo, que já estava amarelado, coloca um lateral, desmonta aquele trio, né, de zagueiros, ainda que continuasse fazendo uma saída com 3 jogadores, e coloca o nome do jogo, que foi o Rafa Silva, que entrou muito bem, jogando próximo ao Edu, mas arrastando os zagueiros para a linha intermediária e abrindo um espaço, e numa tabela conseguiu logo no início, no segundo tempo, com o Jajá, fazer 1-0, e aí quando você faz 1-0, você obriga o seu adversário, ainda que o Sampaio Corrêa não tenha saído muito para o jogo, mesmo perdendo, mas você acaba encontrando mais espaço, e o Cruzeiro chegou ao segundo gol numa outra jogada do Rafa Silva aí, com conclusão do Edu. Mais importante de tudo, Simões, além da liderança, claro, né? Mas é o Cruzeiro abrir uma ótima vantagem do 5º colocado na tabela de classificação da Série B. São 6 pontos e 3 vitórias, né? Ainda que o 5º colocado vença 2 jogos e o Cruzeiro perca 2 jogos, vai precisar de outra rodada, porque o número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate, o Cruzeiro ainda teria vantagem de 1. Então, esse início de campeonato, chegando quase a 1/3 de turno da Série B, o Cruzeiro já quase completando 1/3 do caminho que precisa percorrer para o acesso em termos matemáticos de números, né, Simões? Exatamente, o Panzi. Bom dia, Milton. Bom dia, Panzi. Olha só, e o Baião aí falou dessa questão, né? Você também destacou os 6 pontos em relação ao 5º colocado, porque a Série B é um campeonato que tem 4 campeões, a gente pode dizer assim. É o campeonato mundial do empate, como diz o Panzi, mas é também o campeonato que tem 4 campeões. E eu fiz uma conta rápida aqui, o Panzi, pegando a realidade dos últimos 5 anos, as últimas 5 edições da Série B, e eu acho que é um levantamento interessante. A maior marca do acesso foi em 2017 e no ano passado. Se precisou de 63 pontos para subir, sem susto. Tá? Em 2020, com 59 subia. Mas ano passado, por exemplo, fez 63. Esses 63 pontos, eles significam um aproveitamento de 55,26%. Seria hoje o Cruzeiro ter por volta ali de entre 13 e 14 pontos. Ele tem 19. O aproveitamento do Cruzeiro é 79,2%. Então, quer dizer, o Cruzeiro, ele soma uma gordura em relação à média histórica, considerando-se os 5 últimos anos. E é muito importante isso para a equipe do Paulo Pesolano, porque a gente não pode pensar no Cruzeiro no tamanho
que o clube tem. A gente precisa pensar no Cruzeiro na realidade que o clube vive. Tá? E na competição longa, a competição de regularidade, podem acontecer altos e baixos. O time que se dá bem na competição de regularidade é justamente aquele que aproveita o bom momento para acumular gordura, para acumular pontos, para que, se vier a acontecer uma irregularidade, aquilo ali não impede que ele saia da briga. Tá? E o Cruzeiro foi muito isso. O Cruzeiro, nas últimas 2 temporadas, ele chegou a viver bons momentos na Série B, a gente chegou até a pensar, fazer conta para o G4, mas ele nunca conseguiu ir. Justamente por isso, que os momentos de irregularidade foram muito maiores que os de irregularidade. Esse time do Pesolano, ele sabe aproveitar qualquer chance que o adversário dá. Mostrou isso fora de casa, tem mostrado dentro de casa e uma sintonia com a torcida que é impressionante, Edu. Eu destaquei ontem, todos os gols do Cruzeiro nesta Série B foram marcados do lado em que ficam as organizadas do Cruzeiro. Todos os gols do Cruzeiro. O Cruzeiro não fez nenhum gol do lado da Lagoa. Mesmo quando jogou na Independência contra o Grêmio, o gol saiu no primeiro tempo, do lado ali atrás do gol, estava Mafra Azul de um lado, TFC do outro, Pavilhão. Então, quer dizer, eu acho que isso não é coincidência. É um time que precisa demais da torcida movendo ele. É um time que a torcida é realmente o 12º jogador, até pela limitação técnica que tem, compensada pela parte tática, mas essa sinergia que o Cruzeiro vive nessa Série B, ela não pode acabar, porque isso é o grande segredo do time do Paulo Pesolano dentro de casa. Mas como nem tudo são flores, né, Simões? A gente falou dos aspectos positivos, destacar 2 aspectos negativos que dá para tirar para o Cruzeiro tentar melhorar. Um deles, o próprio Pesolano chamou atenção na coletiva, o número de gols que o Cruzeiro perde, né? No primeiro tempo foi impressionante. No gol da Lagoa. Impressionante, no gol da Lagoa. Poderia ter quebrado esse... tá virando superstição, hein? Mas também foi uma grande partida do goleiro do Sampaio Corrêa, foi um dos melhores em campo. Mas teve gol incrível perdido. Agora, quando você conclui essas oportunidades claras em gol, você transforma sua vitória numa tranquilidade maior. E outro aspecto que nós levantamos ontem na mesa redonda, o lado direito, a sobrecarga para cima do Zé Ivaldo, segundo jogo seguido que toma cartão, que é substituído. O Pesolano está tentando achar o meio termo. O meio termo chama Paz, que está machucado. Ele está tentando colocar com atacantes, aí reflete lá atrás. Se ele coloca 2 laterais, Giovani ou Rômulo, vai refletir lá na frente. Então ele ainda não achou esse meio termo. Isso, enquanto ele não encontra, a coisa tem estourado um pouco no zagueiro, no Zé Ivaldo, mas é só um ponto que a gente chama atenção e que o Pesolano certamente está atento e vai trabalhar durante os treinamentos, Simões. Quando você falou aí que ia falar uma coisa negativa, achei que você ia entrar naquela campanha que a torcida do Cruzeiro fez no Twitter, né? Porque fizeram uma coisa positiva do Pesolano. E a turma, acho que para tentar desanimar os outros, né? Começou a apontar, ele é paneleiro, ele só escala amigo dele. Aí depois, acho que o Mineirão botou um negócio ontem no Twitter também, botou no Mineirão ontem do Pesolano, de não sei o que lá. O cara, ele derrubou o tropeiro de uma criança, bateu em 2 torcedores idosos, para tentar desanimar os outros clubes a contratar o Pesolano. Achei que o Edu Panzi ia entrar na onda aí, ia falar que o Pesolano ontem fez xixi no chão do vestiário, alguma coisa desse tipo, para desanimar os outros clubes, porque ele já revelou isso, o próprio Pesolano, né? Ele já recebeu algumas sondagens e é natural que isso aconteça, porque o trabalho que ele está fazendo realmente... É muito bom. É muito bom, Milton. Muito bem. A 9ª rodada da Série B será aberta hoje, com apenas uma partida. Às 8 da noite, o Sport recebe o CRB na Ilha do Retiro, em Recife. O Sport está no G4, é o 3º colocado com 15 pontos. Situação bem diferente da do CRB, que está na zona do rebaixamento. É o vice-lanterna com apenas 7 pontos conquistados. E como está